O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, comunidade presente, aqueles que também estão hoje, nesse dia tão especial, acompanhando dos seus lares a Santa Missa, nós nos reunimos hoje aqui com um único objetivo, bem como aqueles nossos irmãos, tantos irmãos e irmãs, que nesta hora também estão nos cemitérios, fazendo suas orações, participando de santas missas, com o mesmo objetivo com o qual nós hoje aqui viemos. E qual é esse objetivo? Nós queremos, através da nossa participação à Santa Missa, oferecer este sacrifício, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e aplicar para os nossos entes queridos, ou seja, aquelas almas que no purgatório aguardam a entrada definitiva para junto de Deus. Por isso, enquanto elas estão se purificando, nós aqui na terra estamos rezando, pedindo a Deus, oferecendo os nossos sacrifícios, o jejum, a penitência, as nossas orações e, é claro, acima de tudo, o sacrifício da Santa Missa, para que o quanto antes essas almas que se purificam possam entrar junto de Deus. E o Evangelho de hoje é muito claro, Jesus falando, diz: a vontade do meu Pai, esta é a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade. Jesus veio para realizar o desígnio de Deus. Jesus veio para revelar o rosto oculto de Deus. Jesus veio para manifestar tudo aquilo que Deus quer de nós. E ele diz: a vontade do meu Pai é que nenhum se perca, pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que nele, que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e que eu ressuscite no último dia. Então esse desejo da vida eterna, a liturgia de ontem, quem participou da missa dizia: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é o caminho da salvação. A porta estreita é a porta do humilde. É por isso que ela é estreita, é pequena, que só o pequeno passa por ela. O grande, e o pequeno na Sagrada Escritura não é a questão de estatura. O pequeno é a pessoa simples, humilde, aquela pessoa que deposita em Deus e não no mundo a sua vida, a sua esperança. Por isso, quando fala da porta estreita, significa que para entrar numa porta pequena, você precisa se abaixar, precisa ser humilde. Os humildes conquistarão o reino de Deus. Entendendo muito bem o que é humilde, É deixar que Cristo apareça e eu diminua. Nem sempre a gente entende isso, Às vezes a gente confunde muito isso, E inverte a lógica. É que Ele cresça e que eu diminua, Humilde é aquele que se coloca a serviço de Deus, sabendo que a verdadeira grandeza é dele. Nós somos seus servos, seus simples servidores, e tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, visando a glória de Deus e não a nossa glória. E hoje os textos nos falam exatamente isso, No dia de finados, a igreja aplica o sacrifício da Santa Missa a ela como mãe, A igreja é a mãe de todos,
Por isso, em todas as orações, na oração eucarística, tem uma prece onde o sacerdote reza, como a mãe que intercede pelos filhos, por todos aqueles que partiram deste mundo. Mas esse dever de rezar pelos mortos é nosso. Nós, os vivos, é que devemos rezar. Os mortos não podem fazer mais nada por si. No dia de hoje também é oportuno a gente refletir sobre a vinda, o juízo particular. Quando nós morrermos, você e eu, né? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Quando a morte vier e ela vem, e ela não manda aviso, não manda recado, por isso Jesus sempre diz: orai e vigiai, estai atento, estai pronto, preparados, porque a qualquer dia, a qualquer hora, pode ser que aconteça, né? Então, duas situações acontecem com o juízo particular. O juízo particular é a morte de cada um de nós. A nossa alma já vai para o juízo de Deus com a sentença já decretada. Não é que vai ter apelo às instâncias, não. A partir do momento que a pessoa deixa de existir, por isso o tempo de buscar, de fazer o bem, o tempo de nós conseguirmos um lugar entre as muitas moradas da casa do Pai, enquanto nós caminhamos. Não é que ele já está reservado, ó, Padre Elianor vai em tal lugar, pode ser que nem vá lá, né? Estou me esforçando para ir, mas de repente, não sei, né? Cada um de nós deve conquistar esse lugar aqui, trabalhando, lutando, com fé, com amor, fazendo o bem e não fazendo o mal, porque se nós fizermos o mal e morrermos no mal, com ele é que nós não estaremos, né? Quanto a isso, acho que todos nós sabemos, né? Podemos até estar na missa todos os dias, até várias vezes ao dia, mas se a palavra de Deus não converte o nosso coração, corremos o risco de ser papagaio, né? Que repete, repete e não aprende nada. Só fala, repete aquilo que ensinaram. A palavra de Deus tem que transformar a nossa vida. A gente se alimenta dela, ouve a palavra de Deus para que ela começa uma transformação de dentro para fora, com as atitudes. Quando eu percebo, quando eu vejo de fato, eu constato que a palavra de Deus está mudando a minha vida e que as tantas missas e tantas eucaristias que nós celebramos estão mudando. Basta olhar como nós nos comportamos lá fora, como nós somos como esposo, esposa, pai, mãe, filho, como nós relacionamos com a comunidade, no trabalho, no dia a dia, no contato com as pessoas. É aí o termômetro. Como diz: vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então o padre dizia que as duas situações, quando nós morrermos, a nossa alma, o juízo, a sentença, ela já está pronta, né? Ou a alma se salva eternamente, ou ela condena eternamente. Ou ela vai com Deus, ou vai para longe de Deus. As que se salvam, e aqui entra o purgatório, porque as que descem para o inferno, de lá nunca mais sairão. O juízo é eterno, é definitivo, tanto para a salvação como para a perdição. Se a alma que morreu na graça de Deus, mas ainda tem algo a purificar, e eu penso que todos nós teremos alguma coisa a purificar. Todos nós teremos, né? A não ser os santos, os mártires, que derramaram o sangue por amor a Jesus, mas penso que um estágiozinho no purgatório, penso eu que todos nós faremos, né? Acredito. Então essa alma que está no purgatório, o purgatório não é um paraíso, longe dele, não é o inferno, mas é muito próximo, né? A alma ali está se purificando para poder estar com Deus, para entrar, diz: os justos verão Deus face a face, somente os justos contemplarão Deus face a face. Então, olhando a nossa situação, por isso que nós temos que nos apegar a Deus, por isso que nós temos que rezar, por isso que nós temos que ser humildes. Todos nós diante de Deus somos miseráveis, todos nós, necessitados do seu amor e da sua misericórdia. E o tempo de nós conquistarmos esse lugarzinho que todos nós esperamos, né? E de fato espero que seja assim, que nós desejemos o desejo de entrar na vida eterna. Foi o que Santo Tomás de Aquino
respondeu um dia a uma senhora, né? Que lhe perguntou: Frei Tomás, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? O que eu preciso fazer? E disse: se você quer entrar na vida eterna, primeiro você precisa querer e desejar. A gente vive num mundo, numa sociedade onde as pessoas querem e desejam tantas coisas. Pergunto: será que elas querem e desejam também estar com Deus? A gente deseja ter isso, ter aquilo, né? Ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, né? Deseja fim do ano ir em tal lugar, passear, deseja que, não é assim? Todos os desejos humanos, bons, necessários, não tem problema nenhum desejar. Pergunto: mas só isso? Será que nós desejamos? Desejo estar com Deus. O meu desejo é estar com Deus. O meu desejo é que quando a morte vier, que eu esteja na graça de Deus, para poder contemplar Deus face a face. Será que esse desejo, essa vontade, esse querer, ele também está incluído nos tantos desejos que nós temos? Ou nenhum de nós se pergunta isso? Talvez achando que, como muitos dizem, basta morrer para estar com Deus. Não é? Que bom se fosse assim, né? Se para estar com Deus é preciso viver com Ele. Não basta morrer para estar com Deus. Para estar com Deus é preciso viver nele e morrer com Ele. Aí sim, se nosso viver, a nossa vida, até o último instante, foi estar com Deus, aí sim nós temos esperanças fundadas de que estaremos com Deus, né? Mesmo que necessite. Santo Agostinho também dizia no livro que ele escreve, né, sobre os mortos, ele dizia que o caminho que leva ao céu necessariamente passará pelo purgatório. O caminho que leva ao céu, junto com Deus, passa pelo purgatório. Então que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha ao encontro das nossas fraquezas, nos abra o olho. Estamos no mundo todos de passagem. Quantos dos nossos já se foram, né? Quando eu ia no cemitério, nas paróquias que eu estava, rezar a missa, eu sempre dizia: olhe bem quem está do teu lado, né? Do teu lado, atrás, à frente, que pode ser que o ano que vem não esteja mais, né? Quantos nossos entes queridos que a vida é uma vela, né? E a vela, qualquer descuido, qualquer sopro, ela se apaga. A nossa vida é um mistério. Estamos no mundo de passagem, mas não só de passagem, estamos no mundo com um objetivo. O nosso objetivo como filhos de Deus, o desejo de Deus é que nenhum se perca. Não é isso que diz a leitura? O desejo do meu Pai é que nenhum se perca. Deus deseja muito mais do que nós a nossa salvação, porque Ele nos criou para Ele. Ele não nos criou para a condenação, muito pelo contrário. Jesus disse: eu não vim para julgar, não vim para condenar, eu vim para salvar. O pecado causou uma ferida, uma ruptura muito grande. Por isso a nossa inclinação forte é o pecado. Nós temos que estar muito atento, porque essas duas forças, uma que nos atrai para o mal e outra que nos puxa para o bem, ela está presente. E é uma disputa muito grande. Por isso que a gente, às vezes, com facilidade cede ao pecado, porque a natureza humana ela foi ferida. O pecado causou uma consequência muito grande, e nós temos que estar muito atento. Por isso a oração, a humildade é a maneira de evitar, porque senão facilmente nós somos atraídos para praticar o mal, porque essa também é uma inclinação. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo e entrou na nossa vida, nós vamos sempre até o fim da vida sermos atraídos, essa atração, tanto para o bem como para o mal, são duas forças que estão ali batendo frente a frente. Aí perguntaram a Santo Agostinho: qual das duas vai vencer? Lembra São Paulo que dizia: eu não entendo o que acontece comigo, o bem que eu gostaria de fazer não faço, e o mal que eu não gostaria de fazer eu faço.
São Paulo faz esse paralelo. O bem que eu gostaria de fazer, não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. Aí é o pecado que está dentro de nós, né? Por isso, com grande facilidade, a gente acaba fazendo besteira. E às vezes, com muito sacrifício, a gente faz o bem, né? Custa muito sacrifício fazer o bem. Por isso, o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo, cedendo com facilidade. E o bem que eu gostaria de fazer, eu vou adiando, vou prolongando e às vezes acabo não fazendo. Por quê? Porque é o pecado. O pecado é isso em nós. Aí perguntaram a Santo Agostinho, qual dos dois vence? Vai vencer o bem ou vai o mal? Ele disse, vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. Se você alimentar mais o mal, vai vencer o mal. Mas se você alimentar o bem, vai vencer o bem. Ele usa a imagem do cachorro brabo amarrado na corrente, né? E diz, o cachorro, por mais brabo que seja, ele está preso à corrente, é a graça de Deus. Ele só vai me morder se eu me aproximar dele. Se eu manter a distância dele, ele só vai latir. Apenas latir. Mas se eu der corda, se eu der brecha, se eu me aproximar, e se eu me aproximar tanto dele, ele me morde. Então, assim também é o bem e o mal. Qual dos dois vence? Vence aquele que você alimenta mais, aquele que você trabalha, aquele que você dá mais espaço. Se é o bem, será o bem. Se é para o mal, será o mal. Então, pensamos hoje ao Senhor que longe de nós morrermos na desgraça, né? Nós temos que morrer na graça de Deus. E lembrando sempre, não basta morrer para estar com Deus. Quando nós morremos, a única certeza é que alguém nos levará para o cemitério. Só isso, que o nosso corpo vai para o cemitério. Só isso, essa é a certeza. Agora a alma, se você investiu nela, né? Hoje tem muita modinha, né? Investir no corpo. O melhor investimento é investir no corpo, tá? Vírgula, né? Temos que cuidar, zelar do nosso corpo, sim, porque Deus não deu só o espírito, Deus nos deu um corpo. O corpo é templo de Deus, o corpo é morada de Deus. Mas o corpo, o padre disse, quando nós morremos, sabemos para onde vai, né? Vai para o cemitério, vai para um caixão, aquele corpo todo bonito, esbelto, dali 2 anos vai lá ver como é que está, né? Dali 10 anos, 20 anos, 30 anos, és pó e ao pó voltará. E a alma, não se diz que a alma é imortal. Então, às vezes a gente investe muito em algo, repito, temos que cuidar, zelar e proteger. Sim, Deus te deu e me deu um corpo e uma alma. Não me deu nem só corpo e não só alma, o corpo e a alma. Mas às vezes a gente investe muito em algo que logo, logo vai... E esquece de investir na alma. Então, o melhor, eu discordando daqueles, respeitando a opinião de muitos, mas eu investiria mais na alma, sem descuidar do corpo, mas investiria mais naquilo que é imperecível, daquilo que não morre. Até porque Jesus disse que quando ele vier no juízo universal, os nossos corpos, feio, bonito, ressuscitarão e assumirão a forma do seu corpo glorioso. Ou vocês não acreditam na ressurreição? Eu acredito, né? Que tem muita gente que não acredita na ressurreição. Na época de Jesus, já viu os saduceus, diziam, comamos e bebamos e façamos festa. O que vem amanhã não nos interessa. Foi a discussão que eles tinham com Jesus, Paulo, quando falava da ressurreição. Então, sobre isso a gente vai ouvir você um outro dia, né? Meio que debochando. Então, cuidado. Jesus disse, foi ele quem falou, que haverá, que tem céu, inferno, paraíso, que vai ter juízo particular, quando a minha, a tua, a nossa morte, e vai ter um juízo universal, e ele virá uma segunda vez. E quando ele vier, ele não disse se vai ser amanhã ou depois, se vai ser aqui no bairro Consolata, que ele vai chegar por primeiro, ou lá no centro, na catedral, não. Ele só disse, orai, vigiai, estai atento,
porque quando menos esperardes, o Filho do Homem virá. Não foi isso que ele disse? Então é nisso que nós cremos, e não nas profecias furadas de tantos nossos irmãos e irmãs, né? Eu, desde que entrei para o seminário em 82, ouço falar em fim do mundo, né? Com dia, hora e até lugar, mas parece que todos falharam, né? Jesus continua certo, né? Perguntaram a ele: Senhor, quando será esse dia? Isso só o Pai sabe. Se nem Jesus sabe, tem alguém que sabe, porém deve ser Deus, né? Se nem Jesus sabe o dia, a hora, tem gente prevendo, deve ser Deus, deve ser o Pai de Jesus Cristo. Só que todas as profecias furadas, falsos profetas é o que mais tem, né? Tá assim, né? Por isso que nós temos que acreditar nele. Ele não mente. Nele e na sua igreja, que ela também é depositária fiel de tudo aquilo que ouviu e transmite, tá bom? Então que essa seja a nossa fé. A igreja ensina, e finalizo, que hoje nós podemos aplicar as indulgências plenárias. Depois pesquise lá no Google, vocês gostam de pesquisar tanta porcaria, né? Pesquise coisa boa, né? Pesquise sobre indulgência plenária, em vez de ficar alimentando besteira por aí. O que é indulgência plenária, o que nós devemos fazer para lucrar. Tem uma semana, começando no dia de hoje. E a indulgência é aplicada pelas almas dos nossos entes queridos. Dia de finados é pelos mortos, dia de Natal é pelos nossos pecados. Então você pode, através das orações, pesquise, leia, estude, leia o catecismo da Igreja Católica. Eu poderia falar de indulgência, mas prefiro deixar vocês pesquisar. Se dá tudo mastigadinho, vamos buscar lá no catecismo, né? Lá vai dizer, explicar o que é indulgência plenária, que é uma remissão, né, das penas do purgatório, também das consequências do pecado, e que nós, os vivos, podemos lucrar em favor dos nossos entes queridos, abreviando aquele tempo que elas estão no purgatório, para que encontrem o alívio e o descanso junto de Deus. E a indulgência aplicada no dia de hoje tem uma semana, do dia 1º até o dia 8, com as condições, vocês sabem quais são, né? Se não sabem, leia o catecismo, busque se informar, né? O padre sabe, mas não vou dizer, né? Vocês que procurem. Já disse várias vezes, é bom o povo também estudar um pouquinho, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.